E aí pessoal, aqui quem fala é o Guto e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai finalmente falar sobre esse vídeo que todo mundo me pede há muito tempo. Tem muita gente que me pede por curiosidade, tem muita gente que me pede para me ver passar vergonha. Principalmente as minhas amigas me pedem porque querem ver eu passar vergonha e o YouTube me pede porque eu acho que isso daria um bom engajamento. Mas desde que então a gente completou 30 mil inscritos aqui no canal, eu queria fazer algum vídeo que fosse interessante e especial de alguma forma, então eu decidi finalmente falar aqui pra vocês sobre o primeiro anime BL/yaoi que eu assisti desde o meu entendimento da coisa. Antes da gente começar esse vídeo, eu já quero te pedir o like também pra se inscrever no canal se é novo por aqui, e vai deixando aí nos comentários as suas opiniões ao longo do vídeo pra gente poder continuar essa conversa e tornar esse vídeo ainda mais interativo e interessante. Também já vou deixar aqui avisado pra vocês que tem algumas questões que eu preciso pontuar em relação a esse anime. A gente vai até problematizar algumas coisas, mas é claro, a gente vai fazer isso de uma forma mais inteligente do que a gente vê no Twitter, e a gente vai fazer os recortes necessários pra gente entender tudo o que tá acontecendo. E outra coisa que eu quero que vocês saibam é que eu considero esse o primeiro anime yaoi que eu assisti, ou BL. Eu chamo de BL, mas eu acho que chamar de yaoi nesse vídeo ele é tão mais interessante por alguns aspectos de como eu entendi as coisas naquela época. Eu já tinha assistido Gravitation, né? Mas Gravitation ele não é necessariamente um BL e eu também não tinha entendimento disso. Pra mim era apenas uma obra contendo um casal gay, o que não deixa de ser, porque ele é um shoujo. Então, neste entendimento, eu quero que vocês saibam que o primeiro anime BL que eu assisti foi lá por meados de 2006, 2007. Eu tinha os meus 16 anos, mais ou menos, e ele chama Papa to Kiss in the Dark. O nome já é uma bomba, né? Eu sei. Mas então, eu conheci ele através de um menino que eu ficava, que a gente teve uma conversa sobre animes, contei sobre Gravitation, e ele começou a me falar que existiam diversos animes desse gênero, que tratavam de casais homossexuais. Então eu fiquei bem curioso, ele me deu alguns nomes, e ele me indicou Papa to Kiss in the Dark como sendo uma história belíssima, super fofa, linda, apaixonante. E eu assisti, na época eu pensava da mesma forma. Papa to Kiss in the Dark é um anime em formato OVA que foi exibido nos anos 2005, né, em novembro de 2005, e ele é inspirado em uma série de light novels que foi ilustrada pelo Momoke Sai e escrita pelo Nambara Ken. Essa série de light novels ela foi publicada nos anos de 1998, se eu não me engano tem algo em torno de 4 livros, eu acho, e o OVA ele vai adaptar basicamente o primeiro livro. Eu não sei realmente do que se trata a sequência da série, eu não sei realmente se ela vai falar de uma continuação de toda essa história, eu não sei se são histórias isoladas, histórias paralelas, eu não tenho conhecimento, eu nunca consumia na light novel e eu tenho zero vontade disso. Na história, a gente conhece o Mira, que é um estudante do ensino médio, ele acabou de entrar no primeiro ano, ele tem em torno de 15 anos de idade e ele é completamente apaixonado pelo pai dele. Isso, pelo Kyosuke. O Kyosuke é o pai do Mira, ele tem em torno de 29 anos de idade e ele é um famoso ator hollywoodiano que faz muito sucesso, e a gente logo nos primeiros momentos já entende como é a relação deles. O Mira, ele é apaixonado pelo pai e o pai instiga constantemente esses envolvimentos amorosos entre os dois, entende-se por sexo. Eles levam isso de uma forma extremamente comum. Aquilo é totalmente normalizado na relação deles e também no contato deles com algumas pessoas externas e próximas a eles. E nesses dois episódios, basicamente, a história vai contar pra gente o Mira descobrindo uma coincidência, né? Descobrindo basicamente sem querer, por mais que a situação já fosse estranha, afinal de contas o pai dele teria que ter tido 14 anos pra ser pai dele, mas ele vai acabar descobrindo que parece que existe um segredo em torno disso. Ah, e já te aviso, tá? Vai ter spoiler, mas, meu Deus, quem vai considerar spoiler essa merda dessa obra, que além de ruim é lá de 2005. Mas então, o Mira, ele vai acabar descobrindo, né, lá no final do episódio, lá no final dos dois episódios, que o Kyosuke, ele não é o pai biológico do Mira, né? Ele é o pai adotivo. Existe toda uma trama à la novela mexicana por trás disso, onde o Mira vai sofrer
com isso durante muito tempo, ele vai se sentir inseguro, porque parece que a relação deles pode ser fragilizada a partir de então, e vários outros fatores externos que orbitam em volta desses dois personagens vão fazer com que essas situações e esses sentimentos vão ficando mais claro pra gente ao longo de todos os dois episódios, né? Basicamente, outros personagens apaixonados pelo Mira que vão fazer ele se colocar em uma posição de xeque, onde ele deveria escolher entre quem ele realmente ama ou quem parece ser uma opção melhor pra ele. Outros personagens que são totalmente galanteadores e alguns momentos onde ele vai sentir um grande ciúme do pai. Basicamente, esse é todo o desenvolvimento e o plot da obra, tá? A gente tem o Mira primeiro se questionando sobre essa relação dele com o pai dele, e esses questionamentos surgem basicamente por causa de ciúmes e inseguranças, ele lidando com alguns estímulos, algumas informações externas que ele ainda não sabe como lidar com aquilo, o ciúme do pai que continua, e depois tendo que lidar com essa insegurança causada pelo fato de entender que o pai dele talvez não seja realmente pai dele. E esse amor confuso que ele sentia pelo pai se mistura com essa sensação, né? Porque estar apaixonado pelo que ele entendia ser o pai dele dava a ele a impressão de que eles poderiam ficar juntos pra sempre e que aquilo tudo que eles tinham era muito especial. Então, imaginar que isso pode acabar deixa ele muito preocupado e muito mais inseguro do que ele já era. Mas a gente já vai entender pro final que, na real, o que aconteceu é, o Mira, ele é filho da irmã mais velha do Kyosuke, que é também uma atriz super famosa, e cara, as informações todas que são usadas aqui são muito toscas, porque, tipo, é coisa impossível dele não ter sabido antes, ou não terem contado pra ele antes, ou também não tinha nem por que esconder, basicamente. Mas, basicamente, né, como eu falei, que se desenvolve essa história, essa novela mexicana, num plot super ruim, numa narrativa asquerosa, ele vai descobrir que ele é filho da irmã mais velha do Kyosuke. Quando ela teve uma grande oportunidade na carreira de atriz, que o Kyosuke, ele decidiu cuidar do Mira, né, do filho da irmã dele. E essa relação se intensificou, ela passou a fazer muito sucesso, e ele passou então a criar o Mira e criar esse laço dele como pai, enquanto a irmã dele, a irmã mais velha, seguia a vida dela, até que chegou esse momento onde ela começou a sentir vontade de participar da vida do menino. Tá, agora vamos lá, vamos discutir sobre tudo que a gente tem até aqui nessa história. Primeiro de tudo, entenda que ele tem diversos dos elementos mais clichês e clássicos de todo BL, todo yaoi, né? Ele vai ter a yaoi hand, toda a caracterização dela é muito clichê, muito clássica. Se tu jogar os personagens homens dessa história em um balde gigantesco, um monte de outro personagem de BL daquela época e misturar, tu já não acha, todo mundo é igual, mas ela tem diversos desses clichês, como o Mira indo na escola, tendo que lidar com outros personagens que parecem super galanteadores e que mexem com ele, colocando ele em xeque constante, onde outros personagens parecem criar uma certa rivalidade com o amor que ele sente pelo Kyosuke. Então a gente tem ali o melhor amigo dele, né, o amigo de infância dele, que na real era super apaixonado por ele. A gente tem o veterano do conselho estudantil, que tem um rosto super meigo e gentil, que trata ele super bem e que gera algumas interações legais entre esses três personagens. Tem as inseguranças dele com o pai, né? Uma mulher que é inserida ali na história como uma rival no amor da perspectiva do Mira. Então tem diversos desses clichês sendo inseridos na história para contar essa narrativa, e eu mantenho, a narrativa é bem ruim, tá? A forma como ela conta, o ritmo é bom, pra ser bem honesto. Eu acho que o ritmo, pelo menos da adaptação em anime, ele é bem saudável. Eu não li a novel, mas a narrativa ela continua sendo ruim, tem diversos furos em toda a história, diversas pontas soltas, não funciona bem assistindo hoje em dia. Eu era um moleque, né? Eu tinha 16 anos quando assistia. Foi na real a época em que eu comecei
comecei a minha experiência com animes mais intensa, porque antes disso era o que eu assistia na televisão. Então eu só assisti pelo romance, né? Eu era um rapaz gay descobrindo minha sexualidade e me envolver com aquilo parecia tudo muito lindo, sabe? Ai, parecia tudo muito apaixonante. Pra mim era bastante. A única coisa que eu acho que se mantém boa, tanto naquela época como agora em toda essa história, é que pra época a animação era bem ok, os traços funcionavam bem e tinha algumas escolhas de alívio cômico que eu achava maravilhosas e eu acho que ainda funcionam, tá? A parte de alívio cômico e o Mira sendo um personagem bastante divertido, né? Tendo que lidar com as suas emoções, reagindo de forma expressiva aos acontecimentos do entorno dele, né? No meio externo, é muito legal. Isso eu acho que assim, eu acho que isso evoluiu bem, mas foi só isso, tá? Foi só isso. Não vale a pena a história por causa disso. Ah, tá, Guto, mas nossa, só de escutar isso eu já achei essa história super problemática. E ela é, gente, ela é. Ninguém vai negar isso pra vocês, mas a história também não nega isso. E ela tem um momento bem específico onde ela deixa bem claro que ela entende que a relação do Kyosuke e do Mira, ela é muito problemática e tem diversos fatores em relação a isso, mas também não faz nada pra lidar com isso, muito pelo contrário, continua da mesma forma. Em um determinado momento da história, o Mira, ele tá conversando com o Kazu, o melhor amigo de infância dele, e ele questiona a possibilidade do Kyosuke não ser o pai dele, e daí ele vai pensando que, tipo, essa relação deles deixaria de ser tão problemática, porque se não fosse pela homossexualidade, pedofilia e incesto, ele mesmo cita essas três coisas em relação ao que ele tem com o Kyosuke. Se não fosse essas três coisas, tipo, o incesto já sairia, né, já que eles não fossem mais pai. Nossa, sobraria só a pedofilia e a homossexualidade, sendo que homossexualidade não deveria ser considerado um problema, mas a gente tá falando de uma história escrita em 98, numa cultura completamente diferente. Essa adaptação não mudaria isso, porque foi, tipo, foi adaptado nos anos de 2005, ainda tinha diversos entendimentos de que a homossexualidade não era uma coisa que é normalizada como é hoje em dia, ela ainda era considerada uma coisa problemática em diversas culturas. Então hoje em dia a gente precisa fazer esses recortes, né? De que, não, isso aí não seria tão problemático, isso não é realmente tão problemático, mas o que sobra de mais grave nisso tudo é realmente essa questão de age gap, né? Essa diferença de idade entre eles. E eu acho que a parte mais problemática disso tudo, considerando mais uma vez, fazendo mais uma vez esse recorte da época em que a história foi escrita, não é nem a relação deles agora, onde o Kyosuke tem 29 e o Mira tem 15 anos. Porque, gente, infelizmente, tá? Infelizmente, quando eu tinha 15 anos, eu já tinha diversas amigas que namoravam com caras de 30 anos de idade. Isso era, tipo, namoravam há, sei lá, 2, 3 anos com caras de muito mais velhos do que ela. 15 anos atrás, isso não era tão incomum e não era visto de uma maneira tão problemática como a gente vê hoje em dia. Pra nossa sorte, a sociedade evoluiu muito e hoje em dia esses aspectos são sempre questionáveis, mas não era tão incomum. Então eu vou ser bem honesto que eu não acho que o age gap é o grande problema aqui. O problema maior na história é que ela dá a entender pra gente que isso tudo vem sendo construído há muito tempo. Que o Mira, quando ele era uma criancinha, ele sonhava em ser, o grande sonho dele pra vida adulta dele, pra profissão, era ser a noiva do papai. A história dá a entender pra gente que essa relação, isso que eles criaram, vem sendo cultivado há anos e anos. E daí aqui vira uma grande merda, sério. Vira um grande pacotão de bosta quando tu entende isso. Porque tu vê as cenas, né, ele, por exemplo, vendo fotografias dos dois, quando ele era criança ainda, e tu não consegue mais ver aquilo de uma forma saudável, uma relação
relação pai e filho, de forma alguma. E eu não sou psicólogo, mas eu tenho certeza que qualquer psicólogo iria analisar essa história e entender ela como algum tipo de distúrbio. Afinal de contas, essa paixão, né, esse amor que o Mira vai desenvolver pelo Kyosuke, ele não pode ser saudável considerando que ele com, sei lá, 10 anos de idade já sonhava em ser a noiva do pai dele, cara. Tipo, isso tá longe de ser saudável. Além da gente ter, né, mais uma vez, considerando esse recorte cultural e temporal da coisa toda, a gente ainda tem na história toda essa perspectiva da ideia de personagens, por mais que homens na história, sendo considerados a noiva perfeita porque sabem cozinhar e sabem cuidar da casa. Ai, meu cu, homem também tem que saber fazer isso, tá? Tem que cuidar da casa, e, tipo, indiferente a ser gay ou não, e também não é responsabilidade de mulher, não define nada isso. Vocês devem estar bem surpresos, né? Porque eu acho que a maior parte de vocês não costuma me ver problematizando muita coisa no YouTube, só lá no Twitter eu faço isso com mais frequência, mas eu acho que era importante a gente levantar algumas questões e analisar elas em relação a isso. Papachu Kiss in the Dark, então, foi o primeiro anime BL/yaoi que eu assisti lá em 2006, 2007, quando eu tinha em torno de 16 anos de idade. Eu achava realmente tudo lindo, tudo apaixonante, tudo fofo. Cara, eu acho que se eu pegasse alguns relatos meus, sei lá, do Orkut na época, ou talvez de um blog que eu tinha naquela época, assim, quando eu era muito novo, devia ter eu falando disso e dizendo que eu adorava, que eu achava lindo. Não acharia nada surpreendente eu achar alguma coisa assim, mas assistir ele agora de novo me fez enxergar as coisas de uma perspectiva completamente diferente. Então eu acho que foi uma experiência muito legal. Eu acho que me propor a fazer esse vídeo foi uma experiência sensacional. Ah, Guto, tem alguma coisa que vale a pena eu assistir essa obra? Não, sinceramente não. A única coisa que realmente valeria a pena e que foi atraente de alguma forma foi o encerramento, que eu adoro a música de encerramento dos episódios, ela é muito legal, e as cenas de alívio cômico envolvendo Mira, que são super divertidas, mas elas não valem aquela narrativa ruim da obra inteira, sabe? Sério, essa narrativa à la história de novela mexicana super tosca, que tá presa no tempo, sabe? Ele é uma obra que não tem como envelhecer bem. Ela, desde o momento em que ela foi publicada, ela nunca envelheceria bem, então, tipo, não tem nada que realmente vale a pena perder esse tempo, tá? O estúdio responsável pela adaptação lá em 2005 foi o TNUK, que é o mesmo estúdio que adaptou High School DD, adaptou outras obras meio bombas, uma delas muito popular hoje em dia, Kaifuku. Não tem nada no catálogo deles que realmente me atraia de alguma forma. Eu nem entendi essas questões de estúdio na época, talvez eu teria me questionado sobre assistir. E o anime também ganhou uma certa popularidade, ele chegou até a ser lançado em um DVD e Blu-ray lá em 2008 em inglês. Então ele fez o seu sucessinho, ele fez o seu barulhinho, mas hoje em dia ele só seria considerado uma bomba, seria considerado bem ruim por qualquer pessoa com mínimo de conhecimento, que tenha consumido, qualquer pessoa que tenha consumido 3 outros animes na vida entenderia que ele é bem ruim. Então, assim, normalmente eu não tenho coragem de assistir coisas antigas, né, pra não lembrar e pra não pensar, né, não fazer essa comparação de como eu me senti antigamente. Mas como esse vídeo é muito especial pelos 30 mil inscritos, como eu falei pra vocês, eu quero fazer aquela série falando de várias obras antigas, falando de várias obras BLs antigas pra vocês, né, trazer aquela lista gigante. Eu quis inserir isso aqui, eu acho que era uma boa oportunidade. Tenho certeza que eu agradei muita gente por essa discussão, por levantar isso, mas a minha indicação de forma geral é: não vão atrás de assistir essa obra, ela é ruim, ela não vale a pena o seu tempo, tá? Tem muita coisa melhor que vocês podem consumir. Gasta esse tempo aí lendo algumas obras melhores e mais recentes. Aí deixa nos comentários aí pra mim qual foi, afinal de contas, o primeiro anime BL de vocês, né? O que vocês assistiram e gostavam muito. Eu sei que vai ter gente aqui aparecendo com coisas como Enzai, que eu acho que briga diretamente com a minha primeira experiência. Deixa aí nos comentários pra gente continuar essa conversa. Espero que tenham gostado do vídeo. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau, tchau.